Cinema ou comício? O filme que quer reescrever a história do Brasil. Saudações, meu povo querido do canal Na Fé com Ironia. Chegue mais, puxe a cadeira, pegue um cafezinho forte desses que acorda até defunto em velório, porque hoje a conversa é daquelas que dá pano pra manga. E como diria um velho conhecido meu lá de Vitória de Santo Antão, quando o assunto é cultura, meu amigo, tem gente que chega com o pandeiro e tem gente que chega com o megafone. Pois bem, nos últimos tempos andou circulando pelos cinemas e pelos festivais internacionais um filme chamado O Agente Secreto. Produção brasileira, ambientada no Recife dos anos 70, estrelada pelo ator Wagner Moura e dirigida pelo cineasta Kleber Mendonça Filho. A história se passa no tempo da ditadura militar. Até aí, tudo bem. Cinema sempre falou de política, de história, de drama humano. O problema começa quando a arte deixa de ser espelho da realidade e passa a ser martelo ideológico. Mas vamos devagar, que até feijão precisa cozinhar antes de virar feijoada. Lá no interior de Pernambuco, tinha um cabra chamado Seu Inácio, sujeito simples, agricultor, homem de missa dominical e chapéu de couro gasto pelo sol. Um dia ele entrou na sala de um sobrinho que tinha voltado da universidade. Na televisão passava um filme todo cheio de discurso político. Seu Inácio olhou, coçou o queixo e perguntou: "Oxente, isso é cinema ou comício?" A pergunta é simples, mas vale ouro. Porque a cultura, meus amigos, sempre foi campo de batalha. E quem disse isso não foi um blogueiro de rede social, não. Foi gente grande da filosofia. O pensador inglês Edmund Burke já alertava que uma sociedade que despreza sua tradição corre o risco de perder o próprio chão onde pisa. Já o filósofo Roger Scruton dizia que a cultura deveria servir para preservar o que há de belo e verdadeiro na civilização, não para destruí-la. E o genial G.K. Chesterton tinha uma frase que parece ter sido escrita olhando diretamente para certos filmes modernos. Antes de remover uma cerca, descubra por que ela foi colocada ali. Mas hoje em dia, tem gente derrubando cerca histórica com a empolgação de menino em parque de diversões. Veja bem, o filme em si pode ser tecnicamente excelente. Fotografia bonita, roteiro bem construído, atuação convincente. Ninguém aqui está dizendo que arte de esquerda é automaticamente ruim. O ponto é outro. O problema é quando a arte vira ferramenta para recontar a história de forma seletiva. Aí, meu amigo, a conversa muda de figura. O filósofo brasileiro Olavo de Carvalho viveu dizendo uma coisa que muita gente achava exagero, mas que com o tempo foi se confirmando. A batalha cultural é a mais importante de todas. Segundo ele, quem domina a cultura, domina a narrativa. E quem domina a narrativa, molda a memória coletiva. Em outras palavras, se você controla os filmes, os livros, as universidades e os festivais de cinema, você começa a decidir como o passado será lembrado. É como aquele ditado nordestino: quem conta o causo primeiro sempre parece ter razão. Mas a história não é cordel para ser inventada de qualquer jeito. A Bíblia já advertia sobre isso lá no livro dos Provérbios. A testemunha falsa não ficará impune, e o que profere mentiras perecerá. A verdade histórica exige honestidade, exige complexidade, exige reconhecer que o mundo não se divide em mocinhos angelicais e vilões caricatos. Só que muitas produções culturais de hoje parecem funcionar como teatro de marionetes ideológicas. O enredo é quase sempre parecido. De um lado, heróis revolucionários, artistas sensíveis, intelectuais iluminados. Do outro, militares malvados, conservadores ignorantes, gente religiosa retratada como atrasada. E assim, pouco a pouco, a narrativa vai sendo moldada. Não pela verdade, mas pela conveniência ideológica. Lá em Caruaru, tinha um cantador de viola que dizia um verso danado de bom: quem canta o passado errado, troca a memória por moda, e vende mentira cara como se fosse obra-prima da roda. Pode até ser poesia simples, mas contém uma sabedoria danada. Porque quando a cultura vira instrumento político permanente, ela deixa de ser arte e vira propaganda. E propaganda, meu amigo, sempre tem dono. No auge dessa discussão, muita gente levanta a sobrancelha e diz: "Ah, mas isso é teoria conspiratória." Pois eu respondo com outra pergunta:
Se não existe disputa cultural, por que tantos grupos investem tanto dinheiro justamente na cultura? Cinema, séries, festivais, universidades, editais, prêmios. Não é coincidência, é estratégia. Mas calma que a coisa não termina em tragédia, não. Aqui em Pernambuco, a gente tem uma tradição forte demais para ser apagada por modismo ideológico. Tem Ariano Suassuna com seu amor pelo Brasil profundo. Tem Nelson Rodrigues com sua visão quase profética das hipocrisias humanas. Tem Luís Gonzaga cantando as dores e alegrias do sertão. Tem o povo simples que ainda sabe distinguir entre arte verdadeira e discurso fantasiado. Porque no fim das contas, a verdade tem uma força danada. Ela pode até ser abafada por um tempo, mas sempre volta. E quando volta, volta com a força de um trovão no céu de inverno. Talvez a grande lição dessa história seja justamente essa. Precisamos assistir aos filmes, ler os livros, ouvir as músicas, mas sem desligar o juízo crítico. Arte é coisa séria demais para ser entregue de bandeja a qualquer ideologia. Como dizia Chesterton, quando as pessoas deixam de acreditar em Deus, não passam a acreditar em nada. Passam a acreditar em qualquer coisa. E aí mora o perigo. Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês acham que a cultura brasileira anda sendo usada para reescrever a história? Ou acham que isso é apenas exagero de gente desconfiada? Conta aqui nos comentários. Eu quero ouvir a opinião de vocês. Se gostou desse vídeo, curta, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Muito obrigado pela companhia e pela prosa boa de sempre. Até o próximo vídeo, na Fé com Ironia.